Brasil mata a sua própria história, porque aqui, isso aqui está do nosso lado. E qual é a linguagem que nós temos? A nossa linguagem, ela é de desenvolvimentista e não de sustentabilidade. Nós preferimos a história que está externa aos nossos valores e desprezamos e vamos dizer assim, esses selvagens, comedores de cobras, esses animais estão aqui do nosso lado, mas nós esquecemos que nós somos do proto-histórico, do proto-étnico deles. Jurema, por que fazer um doutorado voltado para a área indígena? Porque assim, quando eu tenho um processo de frustração na pesquisa. Quando eu acabei meu mestrado, eu medi 27 mil pessoas escolares e fiz sobre crescimento e desenvolvimento no estado do Amazonas. Um trabalho no nível da pesquisa, conduzido por nós, mas magnífico assim para saber quanto é o peso de uma criança com 12 anos, com 14, qual é a altura dessa criança ideal, não sei o quê. Foi um trabalho muito bonito. Foi feito na Universidade de São Paulo, esse é o trabalho de mestrado. Ao terminar esse trabalho, quando eu entreguei, eu alimentei umas 5 mil baratas. Ele não serviu para nada, ele foi um documento. E eu disse, a próxima etapa eu só faço se for uma realização pessoal e construtiva para o meu estado. E apareceu essa oportunidade de eu ir para a Universidade do Porto, como um professor antropólogo, o Dr. Rui Garcia, para a gente criar a questão da origem do jogo. E olha como foi válido isso para a minha profissão, para o estado do Amazonas, para as questões indígenas, para valorizar a cultura tucano. Então, assim, foi um valor que é inestimável aqui, o que nós deixamos, a recuperação do jogo tucano a partir desses estudos. E o trabalho rendeu 3 livros, quer dizer, já deixou de ser aquela coisa... Só estou com o universo mítico. Peraí. Eu gosto assim, que quando a gente tem uma cadeira, a gente nunca... Nunca faz movimento. Vi até pimenta jiquitaia. Isso é jiquitaia ali? É. Pimentinha Pessoal maravilhosa. dos indígenas que me entregaram isso aqui. Então tá aqui, olha só. Essas são as minhas notas. Deste contexto, na realidade eu tenho 11 livros escritos. Deste contexto aqui de doutoramento, saiu O Universo Mítico Ritual do Povo Tucano, que trata da questão do jogo, da brincadeira das crianças. Olha só essa atividade aqui. Aqui tem 56 quilos de mandioca. Olha só quem está carregando e a forma como está carregando. Olha aqui a linha diametral aqui de uma academia, olha. Olha o eixo de gravidade. Como se ela estivesse fazendo o agachamento, todo trabalhando certinho, tudo certinho e sem orientação. O que mudou em você depois que você teve? Porque lá você comeu o que eles faziam, participou de rituais em todos os sentidos. Eu não estou te eximindo desde o caxiri a ayahuasca, o que for. O que mudou em você quando você bebeu dessa fonte do saber deles? A forma de ver o mundo. Tem muitos ensinamentos que são dos nossos grandes livros, que são dos grandes autores. Pega a questão do comunismo, a natureza do comunismo. Eles têm o cara que produz a mandioca, o que caça, o que faz a panela. Nenhum tem dinheiro, mas nesses 3 elos eles são dependentes entre eles. A linha de produção é a escala, né? O que caça, quando ele caça, ele dá um pouquinho pro da panela e um pouquinho pro da mandioca. O da mandioca dá um pouco aqui e aqui. E o da panela ele é fundamental porque vai cozinhar para os dois. Com relação à caça, ele tira o melhor pedaço, ele escolhe o melhor pedaço. Porque ele produziu, ele trouxe ele foi o elemento da caça e o resto é dividido entre as pessoas. Essa lógica não tem nem com os nossos filhos, nem com os nossos irmãos, nem com as pessoas que estão perto de nós. Essa lógica de que se você me deu essa caneta, eu posso te dar esse livro. Não tem número, não tem dinheiro na parada. E uma outra coisa na biologia que foi fantástico para mim.
A questão do preservativo, como é que faz isso? O contraceptivo na relação sexual. Eles disseram que tem lá pelo menos 30 contraceptivos, mas a questão toda aqui é que uma mãe só pode ter um filho a partir de 2 anos. Isso está em esquina, pô. Está nos estudos de esquina, está nos estudos a partir de 2 anos, de intervalo de um filho para o outro. 2 anos. 2 anos. E outra coisa, a questão E ela não tem. Não tem. E ela usa o contraceptivo. Todos eles obedecem essa lógica. Por quê? Porque a criança, até os 2 anos, ela tem independência total da mãe. Mama, cuidado, não sei o que. Educa, para poder começar a falar, Isso aqui tu não vê, isso aqui na nossa sociologia, né? no nosso padrão. Às vezes é um no pensamento, na barriga e o outro carregando na mão. E a importância que se dá em 2 etapas fortes da vida. A etapa da criança, que está descrito aqui o Arquemuí, que é a casa dos macacos. Eles têm uma casa própria, um playground lá, usando o termo moderno, é americanizado, mas eu prefiro usar o Arquemuí, que é a casa dos macacos. Nessa casa... Arquemuí. Arqué é macaco e muí é casa. Então, a tradução bem literal, casa de macacos. Porque eles têm no macaco, e aí vem umas respostas para nós, eles têm no macaco como sendo o bicho da alegria, o bicho filho. Não se come filho. Sim. E eles não comem macaco. Eu acho que arrepia. Porque me arrepia também. Uma vez eu estava lá com eles e um comi. caçador matou um macaco e ele disse: agora tu vai saber por que eu não como isso. O meu guia lá, que foi o Arthur. Por que eu não como macaco? No momento do tiro, o macaco chorava como uma criança. É triste. E cruzou a mão. Aí vem um princípio religioso do catolicismo, que eu tenho que isolar, que não é do natural, né? O macaco cruzou a mão como os católicos falecem, né? Ele cruzou a mão e colocou no peito. O cara disse: eu não como isso, eu estou vendo meus 2 filhos aí, olha, eles são nossos filhos na natureza. E essa casa ela é muito respeitada. O Arquemuí, nenhum adulto participa dele. É um espaço onde a criança tem suas aprendizagens. Quer dizer, o rei do espaço é a criança, é onde a criança... E eles não interferem. O Brasil mata a sua própria história, porque isso aqui está do nosso lado. E qual é a linguagem que nós temos? A nossa linguagem ela é de desenvolvimentista e não de sustentabilidade. Nós preferimos a história que está externa aos nossos valores e desprezamos e vamos dizer assim, esses selvagens, comedores de cobras, esses animais estão aqui do nosso lado, mas nós esquecemos que nós somos do proto-histórico, proto-étnico deles. Essas histórias aqui elas tinham que ser muito mais valorizadas na escola, a história indígena, a história das culturas, das línguas, dos tafazeres, do que qualquer uma outra coisa. Quando você vê uma urna funerária tucana, é uma coisa mais bonita do mundo. Quando você vai aqui em Belém e tem lá um museu que é fantástico para isso, nós não visitamos esse museu, mas nós saímos daqui para visitar os museus internacionais. E parte da nossa cultura nem também, aqui no Bosque. No Bosque, né? Então, isso tem que ter... Se me perguntarem o que eu vi aqui, eu vi uma humanização intensa, vi famílias, eu vi gente, eu vi pessoas que sabem viver. E foi muito difícil, respondendo uma pergunta que eu até deixei aqui, muito difícil o meu retorno. Porque o silêncio da cidade, ele é incomodante. O silêncio da selva, ele é delirante. Você ouvir o mosquito, a abelha, o besouro, o pássaro, numa harmonia só. E isso foi péssimo para mim. Quando eu voltei, eu me senti... Olha, era a vida boa, em termos de qualidade de vida, é aquela e não essa. Você lá teve um ócio criativo, então? Muito em cima dos estudos de ócio criativo, muito. E eles dando valor sempre a isso. Quando eles diziam para mim assim, que o mais importante é a criança, matava tudo que eu conheço, do mais importante ser aqui o adulto, o produtivo, né? Esse investimento em cima de criança. E tudo que eles passam, e aqui vem a importância do nosso trabalho, tudo que eles passam na cultura deles está envolvendo corpo, atividade física, jogos, lazer e recreação. Então, nós estamos matando... O Brasil mata a sua história. Esses caras aqui deviam estar num museu tão rico como o Teatro Amazônia, Cultura Amazônica, o Museu dos Indígenas Tucano, dos Dessanos, do Baraçano e tal, com tudo isso preservado. Você vê aqui um cesto desse, não tem história, não tem contextualização. Você vê isso daqui se perder? Vai com o tempo, porque nossas crianças não estão mais para aprender esse tipo de coisa, não. Não é assunto de Enem para nós, o Enem é uma coisa nacional. E aí vem
essa nossa desvalorização pelo que é amazônico. Um mercado que ele é deprimente em termos de manutenção da nossa profissão, que é a questão do alto rendimento. As pessoas não valorizam isso aqui, mas valorizam a medalha. Você está vendo agora? Sim. Mas valoriza a realização da Olimpíada. Em vez de ter construído um museu indígena da atividade física, nós construímos uma arena que nem visitada é. Então, o que é que tem mais valor? A pompa, não é? O exasperar, o fazer acontecer. Nós somos do mundo quando nós fizemos aqui a Copa do Mundo. Nós somos do mundo porque somos índios, porque nós somos um produto de origem, porque nós cuidamos da terra quando ninguém cuidou. Então, Isso te emocionou? muito, mas muito, porque não está sendo visto dessa forma. Não é? Nós estamos dando um valor danado aqui e quando tem um investimento aqui bem simples, arco e flecha, e nós temos 3 índios, 4 indígenas disputando aí. Disputando, quer dizer, se for corrida, se for natação, se for remo, vai chegar lá. Mas os olhos do mundo não estão para isso, os olhos do mundo é capitalista. Em vez de divulgar isso aqui, que é a nossa base étnica, né? E nós não estamos falando, isso daqui pode virar lucro. Se a onda do capital é uma onda que permaneceu no mercado, isso vira grana, isso volta, isso daqui mistura vários elementos. Você acha que o país perde no patriotismo e no nacionalismo quando a gente se debruça em cima da história? Por isso que esse país está essa samba de criador? É verdade. Agora veja lá, nós estamos falando na questão de lucro. Aqui você vai proporcionar um lucro para uma pessoa humilde. Do outro lado, você proporciona um lucro para algumas lideranças, alguns donos de construtora ou qualquer uma outra coisa que vai assaltar o nosso país. Veja lá como isso aqui, no sustentável, nós vamos fazer famílias terem pelo menos o dinheiro, o capital, para que eles possam trabalhar. Do outro lado, é 1 milionário, 2 milionários que ficaram assim, né? Que fazem 3 milionários, 4 milionários, claro. Mas que não deixa a cadeia produtiva Claro, deixar de funcionar, né? Se é independente da moeda, acaba funcionando. Se você hoje tivesse que, um exemplo, a gente está aí, as portas batendo na porta, saímos de uma Copa, com uma experiência aqui no estado do Amazonas, que nós fizemos parte aí dos Jogos e vamos fazer parte das Olimpíadas. Tivemos tempo para repensar. Na área de educação física, o que você acha que deveria ter dentro dessa área? Até a capital, né? Que nós somos sede aqui. Promessa é dívida, né? Você não pode fazer uma promessa e não cumpri-la. O que eu acho que nós deveríamos ter feito aí? Que os hospitais, que eu não enfrentasse mais a UTI no corredor, que as escolas melhorassem, que eu não tivesse que me deslocar como agora, teve um atraso aí de 45 minutos porque eu estava dentro do meu carro me deslocando para cá por esse trânsito caótico. Que as atitudes de uma promessa que foi feita, olha, nós vamos fazer isso, aquilo deu nisso. Só que nós só fizemos aquilo. O deu nisso só é problema para nós. Nós fizemos o estádio e temos problema de trânsito, nós temos problema de segurança. Cadê as delegacias que foram prometidas junto com não delegacia, porque eu não parto da delegacia, eu parto da escola porque a escola diminui o número de delegacia, né, o número de oportunidade. Isso não teve. Nós não oportunizamos. Olha, problema básico. Nós entramos na Copa com 32% do saneamento e estamos saindo do saneamento básico. E estamos saindo com os mesmos 32%. Já vão aí, desde quando o projeto nasceu até aqui, 8 anos. Não foi feito absolutamente nada. Então, por que eu fiz isso? Eu alimentei o ego, orgulho de ser amazonense. Sempre essa simpatia. Obrigada. E a você que não assistiu o programa na TV, obrigada pela sua audiência também. Assiste o nosso canal na internet. Um super beijo. Fico por aqui. Tchau.